Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo a mais uma coluna tributária aqui no Portal Contábeis. Eu sou a professora Camila e eu trago assuntos relacionados à tributação. Você que nos acompanha, que tenha alguma dúvida com relação aos aspectos tributários, das operações, obrigações acessórias, matriz de tributação, pode encaminhar aqui que a gente vai responder você. Pessoal, hoje a gente vai trazer a resolução de uma dúvida que a gente recebe muitos comentários da questão do DIFAL. E por que é importante a gente fazer essa segregação, entender qual que é a dinâmica processual desta cobrança e quando que eu vou aplicar o diferencial de alíquota numa operação de entrada ou numa operação de saída. Primeiro ponto importante, vamos entender a conceituação. Quando nós falamos de ICMS, cada estado tem o poder de legislar sobre o detalhamento de como vai funcionar a cobrança, inclusive como que vai ser demonstrado isso para o estado. Por isso que eu sempre pego na questão do SPED, né, que a gente já teve até aqui outras colunas. Sempre observe como que o seu estado trata as informações. Nós temos, sim, um manual nacional, mas ali tem os estados que pedem algumas informações, alguns detalhamentos. A mesma coisa vai acontecer com a formação da base de cálculo e a cobrança. Então, cada estado tem o seu regulamento do ICMS e cada um é particular. Contudo, nós temos aqui a lei complementar do ICMS, que é a Lei Candir, que é a lei complementar 86. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui a Lei Candir, que é a matriz do ICMS, e essa lei complementar vai nortear a construção desses decretos estaduais. Então, o Estado ele vai seguir essa lei complementar, mas ele pode trazer alguma outra mudança. Perfeito. Posto isso, a gente tem que entender o que? Cada estado vai realizar a cobrança conforme o seu regulamento e a forma que você vai colocar essas informações dentro do seu arquivo SPED também vai depender do seu estado. Por exemplo, quando a gente analisa o estado de São Paulo solicita que nós, contribuintes, façamos a escrituração desse DIFAL dentro da própria apuração do ICMS, dentro da conta gráfica do ICMS, somente ponderando qual que é o valor das operações internas contra o valor das operações interestaduais, e essa diferença vai ser o meu DIFA, que eu vou fazer o recolhimento. Quando a gente observa, por exemplo, o estado de Minas Gerais, o diferencial de alíquota já é demonstrado no ajuste de documento. Então, nas tabelas do SPED, você vai baixar a tabela de ajuste de apuração, você vai baixar a tabela de ajuste do SPED e vai buscar ali o código que se ajusta. Então, se tiver um código de ajuste na tabela de documentos, que é o caso de Minas Gerais, você vai fazer o detalhamento desse diferencial de alíquota dentro do documento. No caso de Minas, aqui exemplificando essa diferença de estado para estado, você vai fazer o recolhimento à parte da conta gráfica, colocando lá no campo 15 do E110 como pagamento especial, recolhimento especial. Entendendo essa diferença, quando a gente for para o cálculo, essa questão conceitual, quando a gente vier entender, o cálculo vai ficar mais fácil o entendimento. Ok, posto isso. O que é o diferencial de alíquota? Como o nome já mesmo nos sugere, é uma diferença de alíquota em operações interestaduais. Quando eu realizo uma transação comercial com outro estado, a depender desta operação, conforme o regulamento lá do ICMS, nós teremos a cobrança da diferença de alíquota. Quais são essas operações? Agora é que nós vamos fazer a divisão entre o diferencial de alíquota na entrada e o diferencial de alíquota na saída. Primeiro, diferencial de alíquota na entrada.
todas as vezes que nós, contribuintes e empresários, adquirimos mercadorias que serão integradas no nosso ativo imobilizado ou serão destinadas ao uso e consumo da nossa empresa, e essa aquisição aconteceu em um estado diferente da onde a minha empresa tem domicílio tributário, eu terei o recolhimento da diferença de alíquota entre a alíquota interna aqui do meu estado, naquela operação, com a alíquota interestadual, que tem a tabela publicada pela Confas, a tabela de operações interestaduais. Então, a diferença entre essa alíquota interestadual e a minha alíquota interna praticada naquela operação, eu vou fazer o recolhimento. É importante a gente saber o seguinte: conforme a gente já entendeu que cada estado regula, sobre as suas operações, alguns estados solicitam essa cobrança em outras operações. Então, por exemplo, a gente tem o estado do Mato Grosso do Sul. Além de requerer o diferencial de alíquota nas aquisições de uso e consumo, nas aquisições de ativo imobilizado fora do estado, ele também requer essa diferença de alíquota nas transferências de uso e consumo, nas transferências de ativo imobilizado interestadual. Então, a gente precisa dar uma confirmada em cada regulamento, se além das operações, que essas operações sempre teremos, que é a compra do imobilizado e a compra do uso e consumo, que é o CFOP 2551 e 2556. Se o estado onde você comprou, o estado onde você está domiciliado, se ele requer de uma outra operação. Esse será o nosso diferencial de alíquota na entrada. O diferencial de alíquota na saída vai acontecer em qual operação? Quando a empresa realizar uma venda interestadual, ou seja, a minha empresa está localizada em uma unidade federativa no estado e fará uma venda interestadual, ou seja, para outro estado, e este meu cliente, esse consumidor, ele é não contribuinte do ICMS. Qual que é o CFOP que demonstra essa operação? É o 6108. O 6 me diz que é uma operação de venda fora do estado e o 108 me classifica esse meu cliente como não contribuinte. No momento que eu realizo essa venda para um cliente não contribuinte em outro estado, eu também farei a diferença de alíquota nesta operação. Então, sempre observe quais são as operações que a minha empresa tem. Ela tem venda para não contribuinte do ICMS em outro estado? Tenho. Essa operação classificada como 608, que é o correto, que é o devido? Sim. Então, eu terei o recolhimento do diferencial de alíquota nesta operação. Ponto 2. Eu faço aquisições de fora do estado para integrar o meu ativo imobilizado ou as mercadorias de uso e consumo da minha empresa, eu também farei o recolhimento deste diferencial de alíquota. Como que vai acontecer o recolhimento? Precisamos consultar o regulamento do nosso estado. Se eu vou colocar na conta gráfica do ICMS, se eu vou colocar como um débito especial, que é o caso do Rio de Janeiro, é o caso de Minas Gerais, é o caso do Mato Grosso do Sul, ou eu vou computar na minha conta gráfica do ICMS, que, por exemplo, é o caso de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná. Como que eu vou colocar dentro desse meu SPED? Vou baixar a tabela de ajustes lá do meu estado no site do SPED, tabela de ajuste de documentos e de apuração. E vou ali identificar o código que representa esta minha operação. Espero que tenha ficado claro para vocês a questão do diferencial de alíquota, por que a gente recolhe essa diferença de alíquota e como que a gente vai identificar o código de recolhimento, a forma de recolhimento e a forma de demonstrar isso no nosso arquivo SPED. Espero vocês na nossa próxima coluna tributária. Tchau, tchau!